Olá, seja muito bem-vindo à comunidade Sentir Mais. A comunidade Sentir Mais que você já conhece é uma comunidade de fé que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem o objetivo de que semana após semana você tenha um encontro real com Deus. Muito obrigado por permitir entrar aí na sua casa ou estar com você em mais uma semana. E hoje nós estamos dando continuidade à série 5 Sentidos. Já tivemos 2 episódios dessa série e hoje nós estamos no 3º episódio. Nos 2 primeiros falamos de 3 dos 5 sentidos que queremos abordar durante toda essa série. A série 5 Sentidos começou algumas semanas atrás e no primeiro episódio, se liga aí agora que eu vou passar um resumo para você se você não acompanhou os primeiros episódios. E agora eu quero falar para você que no primeiro episódio nós falamos que os 5 sentidos são responsáveis por ligar o meio externo ao nosso corpo. Tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós sentimos, que ouvimos, enfim, todas as percepções que temos do mundo, a responsabilidade vem de todos os nossos 5 sentidos. Nós vimos também nesse primeiro episódio de que o nosso paladar é extremamente ligado ao nosso olfato. Tanto é que quando alguém está gripado e começa a ficar com o nariz entupido, o seu paladar também é afetado. E aí nós vimos que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo e Deus, o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo decidiu morar nesse corpo, morar aí em você, morar em mim. E se ele escolheu morar em mim, eu devo cuidar melhor da minha alimentação, ou seja, aquilo que está ligado ao meu paladar, aquilo que eu ando comendo. E tem muita gente que não tem cuidado e tem colocado o Espírito Santo para morar num lugar totalmente deturpado e não aprazível. E nós demos a dica então para que você não morra mais pela boca, para que você coma de maneira mais saudável. Mas nós vimos aqui de uma expressão que a gente geralmente usa quando alguma coisa tende a dar errado, que é aquela expressão: algo não me cheira bem. Eu não estou falando de literalmente não, estou falando de figurativamente, que a gente usa de maneira figurada, né? Essa expressão quando diz assim, algo não me cheira bem, quando você sente que tem algo que está se aproximando que vai dar errado. Pois é, essa expressão também a gente pode usar em relação à tentação, porque a gente sente que a tentação está chegando e algo vai dar errado, algo não vai estar bom. E nós falando de tentação, falamos de uma tentação que é quase impossível de a gente conseguir controlar, quase todo mundo cai nela, que é a tentação de usar a língua de maneira inadequada. Quando você fala uma fofoca, conta da vida de outros para alguém, quando você fala de maneira rude para alguém. Nós vimos que enquanto alguns estão morrendo pela boca, outros estão matando pessoas com a sua língua. E nós vimos que se a gente quer entregar nossa vida completamente para Deus, precisamos começar entregando não só a nossa vida, mas entregando a nossa língua para Deus. A Bíblia fala que a língua é capaz de controlar, mesmo sendo tão pequena, controlar todo o corpo. E se a língua controla todo o corpo, controla toda a vida. E se queremos entregar a vida nas mãos de Deus, temos que começar entregando a nossa língua. Essa foi a dica do primeiro episódio, uma dica bem peculiar, bem diferente. Mas essa foi a primeira dica. E no segundo episódio, na semana passada, nós conversamos sobre o tato. E contamos a história daquela mulher do fluxo de sangue, há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E nós vimos que o toque diferente, que foi o tema da semana passada, foi quando a mulher toca nas vestes de Jesus e é curada na mesma hora. Uma doença de 12 anos é curada apenas por um toque. O tato, falamos na semana passada. E vimos que o nosso pedido para Deus deva ser: Senhor, eu quero tocar em você, eu quero tocar em ti. A gente deve aproveitar esse encontro real que estamos tendo com Deus agora, hoje, para tocar em Deus, para tocar em Jesus e deixar Ele transformar a nossa vida como transformou a vida daquela mulher. Talvez você deva estar pensando, pastor, mas eu não sei tocar em Jesus. Como é que faz isso? Como é que se dá? Se você não sabe, então deixa Ele tocar em você, deixa Ele mudar a sua vida. E hoje o tema é visão. Não olhe aí. Você em algum momento na vida passou por algum teste de visão em que você teve que ver se precisa de óculos ou não, ir no oftalmologista? Já fez isso alguma vez na vida? Eu já fiz, e muitas vezes, porque eu uso óculos, você está vendo aqui, toda hora eu ajeito meu óculos que está caindo, mas é uma das piores experiências que eu vivo. Sempre que eu vou no oftalmologista, para mim é ruim demais, sabe por quê? Porque ele fala assim, essa lente aqui está melhor? Melhorou, eu digo. E essa aqui melhorou? Para mim não melhorou nada. Para mim tá a mesma coisa, porque eu uso óculos,
mas o óculos ele não resolve totalmente a minha situação, da minha visão, não. O meu óculos ele só é paliativo para me ajudar em alguma coisa, para resolver totalmente ou uma cirurgia ou um tratamento bem intenso para resolver minha situação da visão. Mas sempre que eu vou lá e fico assim, melhorou? Não, melhorou. E eu fico tentando só para ver se sai logo, mas nunca melhora. Nem se colocar um fundo de garrafa, aí piora mais ainda. Mas eu lembro que eu comecei a perceber que eu precisava usar óculos quando eu tinha 16 anos, eu estava na sala de aula e eu era lá do fundão. Você era do fundão também? Era? Eu era. Eu era lá do fundão e aquela turma que senta lá no final da sala e eu era um dos piores, confesso. Eu era um dos piores e eu sentava lá e ficava sempre nos meus colegas. O que está escrito lá no quadro? Lá, o que está escrito lá? Cara, usa um óculos. Outro dia alguém me falou isso assim, até com certa raiva. Eu falei, eu acho que eu tô precisando mesmo. Eu fui fazer o exame e daí tinha 2,5 de grau mesmo. E hoje aumentou um pouquinho porque a gente tem que evoluir na vida, né? Então de 2,5 eu evoluí para 3. Enfim, brincadeiras à parte, eu não sei se você já ouviu a expressão ilusão de ótica. Ilusão de ótica acontece geralmente quando o teu cérebro se confunde com cores, formas e linhas. Geralmente a ilusão de ótica acontece dentro dessa dinâmica, uma confusão que seu cérebro faz com cores, com formas ou linhas. E eu não sei se você também já teve a experiência de, em algum momento na internet, você vê aquela imagem que você tem que olhar para 3 pontinhos assim no meio da imagem e olhar bem fixo 30 segundos sem piscar o olho, aí você olha para uma parede branca e pisca e olha lá e você vê a imagem de Jesus. Já teve gente que me disse que viu a Virgem Maria ali, teve gente que viu o Henrique Cristo, enfim. Mas a ilusão de ótica funciona mais ou menos dessa forma. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar de ilusão de ótica, por isso que eu mencionei ela aqui agora. Mas a visão em si é dos 5 sentidos o mais valorizado de todos. Há um tempo atrás eu fiz até uma enquete, você deve ter acompanhado aí na nossa série. Qual é o dos 5 sentidos o mais valorizado ou o melhor de todos eles, ou qual você não queria perder? Muita gente disse a visão, a maioria disse a visão, porque as pessoas querem ver as coisas, querem perceber o mundo ao seu redor através daquilo que vê. E, de fato, a visão é muito valorizada, até porque o órgão que está relacionado intimamente à visão, ou que simboliza claramente a visão, são os olhos. E cá para nós, quem nunca se hipnotizou com um olho muito bonito? Eu não estou só me referindo aqui de olho azul, olho verde, não. Tem olhos negros muito bonitos. Existem olhos castanhos muito bonitos também. Só que cá para nós, quem é que nunca sonhou ter um olho azul, um olho verde? É ou não é? Ah, eu queria ter um olho azul, um olho verde e tudo mais. Alguém já desejou isso em algum momento na vida. Todo mundo já teve isso. Se não todo mundo, a grande maioria, 90 e tantos %, já quis ter um olho clarinho dessa forma. Mas vou te falar uma coisa, tem algumas pessoas que não adianta muito ter olho verde, olho azul não, que parece que é um desperdício em algumas pessoas, é ou não é? Olho verde, olho azul em algumas pessoas. Brincadeiras à parte. Mas falando sobre a visão, como é que funciona a visão? Nós vamos tentar entender isso aqui agora. A visão, ela não funciona só com os olhos. Na verdade, a visão funciona com um sistema visual como um todo. E nesse sistema visual, ele é composto por olhos, nervos e algumas estruturas acessórias, como, por exemplo, pálpebras, supercílios, alguns músculos que temos no nosso olho, e a visão funciona mais ou menos da seguinte forma: alguns receptores luminosos que existem aqui no nosso sistema visual, eles recebem a informação, eles enviam essa informação então para o nosso encéfalo que está aqui no nosso cérebro, e então você enxerga. Você vê aquilo, por exemplo, agora, você está vendo aí, o pastor está pregando aqui no meu computador, na minha televisão, no meu celular, no meu tablet. Como é que isso está funcionando agora? Receptores luminosos, repito, receptores luminosos por quê? Porque ninguém consegue enxergar no escuro, é por isso que você não enxerga no escuro, só na claridade. Então, os receptores luminosos captam aquelas cores, aquela luz, então é enviado isso para o teu cérebro, o seu cérebro capta a imagem, ele percebe a imagem e então você enxerga. É assim que funciona a visão. Falando sobre visão, eu não sei se você já teve algum momento em que você teve problema com os olhos e precisou usar colírio. Você sabe de onde que veio o colírio? Tem uma marca aqui no Brasil muito conhecida que é a Moura Brasil, de muitas décadas aí já aqui no país. Mas o colírio não veio da Moura Brasil. O colírio veio de uma cidade que até tem muita ligação com a Bíblia, a cidade de Laodiceia. Já ouviu falar de Laodiceia? Apocalipse capítulo 3, do verso 14 em diante, tem uma carta que João
Claro que não foi João, mas Jesus envia essa carta através de João para a igreja ali na cidade de Laodiceia, uma carta de advertência para aquela cidade acordar, sair da mornidão. Você conhece a carta lá. Vocês são mornos, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois é. Lá naquela carta, João menciona lá entre uns versículos o seguinte: espero que de mim compres ouro. É Jesus falando, né? Espero que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Espero que de mim compre vestiduras brancas. E um outro verso diz assim: espero que de mim compres colírio a fim de que vejas. Ué, como assim? Comprar colírio? Esse colírio é um símbolo para representar o Espírito Santo. Na Bíblia, o colírio é uma representação do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que é responsável por te abrir os olhos, por tirar aquela cortina que fazia a gente não enxergar as coisas da vida espiritual, do mundo espiritual, ou o que é certo ou o que é errado. Você já percebeu que depois que você começou a frequentar a comunidade Sentir Mais, ou uma comunidade religiosa, ou uma igreja, ou ter contato com Deus, com o ser divino, com a palavra de Deus, com a Bíblia, você começou a perceber muitas coisas que para você antes não era errado, agora passaram a ser. Algumas coisas que para você nem eram certas e que passaram a ser certas agora. É porque o Espírito Santo começou a abrir os seus olhos. Ele fez o papel de colírio. É por isso que João fala lá: olha, espero que vocês comprem colírio, a fim de que você comece a enxergar a realidade ao seu redor, comece a enxergar o que é certo e o que é errado. E é verdade, nós precisamos de fato desse colírio do Espírito Santo para passar a enxergar isso. E por que João escreve lá para o povo de Laodiceia essa advertência que eles precisavam enxergar? A cidade de Laodiceia, como eu disse, foi a inventora do colírio. A cidade de Laodiceia era conhecida por algumas características que eram muito peculiares a ela. Naquele tempo, a cidade da moda era a cidade de Laodiceia. Se hoje em dia, quando se fala de moda, a gente fala de Milão, a gente fala de Paris, de Nova York, naquele tempo, quando se falava de moda, se falava de Laodiceia. Por exemplo, naquele tempo, as pessoas só usavam geralmente uma roupa mais clara, branca ou bege, alguma coisa assim. E Laodiceia foi pioneira em lançar uma lã escura e brilhante. Lançou moda. E aí era conhecida como a cidade da moda, forte na confecção. Mas Laodiceia também era conhecida por seus portos, um porto muito luxuoso, uma cidade muito rica, exatamente pelo seu porto. As pessoas que vinham e tinham que ir de norte, leste, sul, oeste, tinham que passar por Laodiceia, fazendo aquela cidade ser uma cidade cada vez mais rica por causa do seu porto. E isso também veio a calhar para que a escola de oftalmologia ali naquela cidade se desenvolvesse de uma forma incrível. Ela foi pioneira em muitas coisas na área da oftalmologia, a cidade de Laodiceia, inclusive na criação do colírio. O colírio nasce na cidade de Laodiceia, mas nasce como um colírio não em gotas, como nós temos hoje em dia, mas um colírio em forma de pomada. Você já usou e teve que usar em algum momento, quando teve conjuntivite, a terramicina? Pois é, a terramicina, ela tem o seu início, ou esse colírio em forma de pomada, ela tem seu início lá na cidade de Laodiceia. Esse colírio que nasceu lá, nasceu em forma de pomada. Nasce lá nessa cidade de Laodiceia que a gente vê na Bíblia. Mas eu quero trazer um personagem que tem que ver com visão hoje, para a gente tentar entender dentro de uma história, essa questão da visão e as questões espirituais que podemos tirar desse sentido, a visão. Quero falar da história do cego Bartimeu. Já ouviu falar dessa história? Pois é, o cego de Jericó. Na verdade, a gente não sabe o nome dele. O nome dele não é Bartimeu. Na verdade, através desse Bartimeu, a gente sabe o nome do pai dele. Como assim? Porque o prefixo Bar significa filho de. Então, Bartimeu significa filho de Timeu. A gente sabe o nome do pai dele, não sabe o nome dele. Mas uma coisa a gente sabe com certeza, que ele sofreu abandono familiar. A visão naquele tempo, ela era como se fosse um vírus. Isso mesmo, nesse tempo que a gente está falando de vírus, a visão naquele tempo ela era transmitida. Um vírus atacava a visão da pessoa e a cegueira, a pessoa era cometida da cegueira naquele tempo. Então, para que mais pessoas na casa não fossem infectadas com esse vírus ou com essa bactéria, a pessoa era isolada socialmente, vivia literalmente à margem da sociedade, vivia à beira do caminho pedindo esmolas. E é nessa situação que Jesus se encontra com esse homem, o cego Bartimeu. Se você for buscar na Bíblia, por exemplo, você vai ver que muita gente vai fazer uma ligação entre cegueira e o castigo divino, o que não é uma verdade. Em João capítulo 9, por exemplo, os discípulos se encontram com um cego e perguntam para Jesus: mestre, o que aconteceu com este homem? Foi por culpa dos seus pais, pecado dos seus pais, ou culpa do pecado dele? Olha a visão que eles tinham, eles entendiam que era um castigo divino a cegueira.
o que não era uma verdade. Tanto que tinha isso na mente do povo naquele tempo, que muitos fariseus que passavam à beira do caminho e viam aqueles cegos, faziam questão de pegar pedras e atirar pedra no cego, que nem sabia de onde estava vindo a pedra, só sentia a pedrada chegando, porque eles acreditavam que jogando uma pedra no cego, estavam ajudando a dar o castigo que Deus já tinha dado para aquele cego. Já imaginou? Então esses homens eram totalmente isolados da sociedade, eles viviam marginalizados, mais uma daquelas situações que você olha e pensa assim, esse aí só Jesus na causa, ainda bem que só Jesus na causa, porque Jesus estava chegando. E se você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, de 46 a 52, você vai ver esse contexto lá. Eu não vou ler todo o trecho aqui, porque é um trecho bem longo, mas eu queria mencionar algumas partes dessa história. A história se dá mais ou menos da seguinte forma: o homem sabe que Jesus estava por perto e Jesus vem passando com uma grande multidão e ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, faz alguma coisa por mim, não me deixa aqui. E aí então Jesus passando, ouve aquele homem, mas a multidão não queria que aquele cego, um homem que ninguém estava nem aí para ele, a multidão então dizia: você não vai incomodar o mestre, cala a boca, fica quieto. E aí aquele homem então, ali no meio do seu desespero, gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, grava essa frase, tenha compaixão de mim. Jesus então parou, olhou para aquele cego e perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Então Jesus tocou naquele homem e no mesmo instante ele ficou curado e seguiu Jesus caminho afora. Eu quero destacar algumas frases desse texto que eu acabei de mencionar aqui agora. A primeira frase que eu destaco é que aquele homem soube que Jesus estava passando. E é exatamente aquilo que eu falei lá no início. Nós estamos agora num encontro real e significativo com Deus. Se você sabe que Jesus está aí com você, que Ele está passando pela sua vida, não deixa Ele passar sem você clamar: Jesus, faz alguma coisa por mim. Jesus, olha a minha situação. Jesus, olha a minha luta, olha o meu drama, olha o meu problema, olha o meu dilema. Clame a Jesus, não deixe Ele passar. Não perca as oportunidades. Não dá para saber qual vai ser a outra hora que você vai encontrar Jesus. Você não sabe se vai estar vivo nem daqui a 2 horas. Então aproveite esse momento e abrace a Jesus, clame a Jesus e diga para Ele: Jesus, eu estou aqui, faz alguma coisa por mim. Outra coisa que eu destaco é quando aquele homem diz filho de Davi. E quando ele diz filho de Davi, ele não está falando em vão isso aqui. Davi foi um grande rei, você conhece muito bem a história do povo de Israel. Davi foi, se não principal. E quando alguém dizia assim, ele é da linhagem de Davi, significava que ele era uma linhagem real. Ele estava dizendo: esse aí é o filho prometido de Deus, que viria da linhagem de Davi. Ele é filho de Deus, ele é o Messias prometido, ou seja, um cego que nunca tinha visto Jesus, só tinha ouvido falar dele. Ele já sabia quem era Jesus. Já sabia que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias prometido, era o Salvador prometido. Olha, muitas vezes um cego tem muito mais visão do que nós. Jesus está bem diante de nós, ao nosso alcance, para que a gente toque nele, para que a gente o abrace, e a gente está deixando passar. Ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador prometido, vamos aproveitar. Sabe o que acontece? Muita gente no meio daquela multidão dizia para aquele homem: cala a boca, não incomoda o mestre. E eu vou te dizer, tem muita gente que vai te mandar calar a boca ou vai te impedir de se aproximar de Jesus. Muita gente vai te dizer assim: então quer dizer que você está indo lá na comunidade Sentir Mais, está assistindo os videozinhos dele, virou crente, né? Quando não dá nada na vida, vira um crente. Não é isso que o povo fala? Tem muita gente que vai tentar te impedir de se aproximar de Jesus. Mas se você der ouvido para essas pessoas, você nunca vai ter a vida transformada como aquele homem teve. Aquele homem não deu ouvido para a multidão, ele simplesmente foi. É aquele povo que tentava impedir aquele cego, ele não foi um empecilho para que aquele cego tivesse a sua vida transformada, para que ele tivesse a vida transformada por Jesus. E nada pode te impedir de que você tenha também a sua vida transformada por esse Jesus. E ele gritava cada vez mais alto. Se você está sentindo que Jesus não está te ouvindo ainda, grite mais alto, ele vai te ouvir. Pedi e será dado para você. É isso que Mateus 7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, pois todo aquele que bate encontra, aquele que busca encontra. Jesus Cristo está esperando você clamar. E aquele homem gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi. E aí Jesus ouviu e parou. Jesus é especialista em ouvir a nossa oração, ouvir o nosso clamor, e ele sempre para nós. Ele para mesmo para aquele que se sente marginalizado, abandonado, aquele que, sabe, ninguém está nem mais aí para você, não te dá mais valor, ninguém dá mais ideia para você. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus valoriza você, tanto que ele parou agora para estar aí do teu lado, porque ele te ama.
E aí aquela mesma multidão que dizia cala a boca, começou agora a dizer para aquele cego, vamos lá, se anima, Jesus parou. Incrível, né? A mesma multidão que tenta te impedir, quando vê que as coisas começam a melhorar, eles passam a querer te ajudar. Então não dê ouvidos para aquela multidão que tenta te impedir. Quem sabe é um familiar seu, quem sabe é a antiga religião que você tinha, ou algum líder religioso vai te dizer não vai, que lá é uma seita e tudo mais. Eu vou te dizer uma coisa, a mesma multidão que te impedia, quando começarem a ver os milagres acontecendo na sua vida, a mudança, a transformação na sua vida, vão começar a te aplaudir dizendo parabéns, você está seguindo um bom caminho. Aquela multidão que dizia cala a boca, disse agora anime-se, levante, Jesus está te chamando. E ele foi. E aí Jesus então perguntou, meu filho, o que você quer que eu te faça? Ele disse, olha, quero ver. Afinal de contas, gente, o que um cego quer? Um cego quer ver, isso mesmo. Um cego quer ver. E aí pode parecer uma pergunta muito esdrúxula de Jesus. Mas você sabe que é uma pergunta muito sábia? E hoje Jesus te faz essa mesma pergunta, meu filho, o que você quer? Talvez nossa resposta de pronto seja, Jesus, eu quero ver. Abra meus olhos. Será que é isso mesmo que a gente quer? Porque pensa bem, aquele homem agora foi curado. A vida dele foi transformada. Você pensa, agora está tudo certo, está tudo muito bem, está tudo muito bom. Mas já imaginou como foi a vida daquele cego depois que ele foi curado? Ah, pastor, ele voltou para casa. Que casa? Ele não tinha casa. Não, pastor, ele vai trabalhar. Trabalhar em quê? O que ele aprendeu desde pequeno foi pedir esmolas. E ninguém vai dar esmolas agora para um ex-cego. Ninguém vai dar esmola para ele. Você consegue compreender que a situação dele agora era muito complicada? E mais, ele tinha que se acostumar com a luz agora. Porque antes ele estava habituado à escuridão. Agora ele tinha que ver. Dizem os especialistas que quando você passa por um período de cegueira ou tem que fazer alguma cirurgia e tem que tapar os olhos, quando você volta a enxergar a luz outra vez, a sensação é de náuseas, a pessoa quer vomitar, o mundo gira ao seu redor, ou seja, ela fica tonta. A luz nem sempre é boa quando você está acostumado com a escuridão. Aquele homem estava acostumado com a escuridão. E agora? Tem que se acostumar com a luz. É mais ou menos como os seres abissais, que vivem nas profundezas abissais, lá no profundo mar, onde nenhum ser humano chega. Pois é, ele está acostumado, habituado com a escuridão, lá no fundo. Quando, porventura, alguém pesca esses seres abissais e traz para uma região onde ele precisa estar adaptado à luz, ele não consegue sobreviver, ele está habituado à escuridão. E é por isso que eu volto a fazer a pergunta que Jesus fez. O que você quer que Jesus faça na tua vida? Você tem certeza que você quer que ele te traga para a luz? Que ele te faça ver mesmo? Você tem certeza? Porque nós somos seres habituados à escuridão, como seres abissais. Gostamos das trevas, gostamos do pecado, estamos habituados com ele. Quando alguém vem e te mostra uma nova realidade para viver uma nova vida e tem que abandonar o pecado, abandonar a escuridão para viver na luz, viver uma nova vida, tem muita gente que sente dor, é difícil, é duro. Porque a gente está acostumado com o pecado é bom, é gostoso, a gente se habituou com a escuridão. Tem suas desvantagens, mas até que é bom, estou acostumado a viver aqui. Muita gente pensa. E aí quando é convidado para vir para a luz, sofre demais, é difícil. E por isso a pergunta de Jesus agora faz sentido. Meu filho, você tem certeza que você quer ver? Sim, eu quero ver. Ele foi empolgado. E agora ele não tinha muito o que fazer. Quem sabe hoje a nossa oração deva ser de fato, Senhor, abre meus olhos. Senhor, eu quero ver, mas tem certeza que é isso que você quer? É essa decisão que você quer a partir de hoje? Porque a vida na luz às vezes é muito difícil para quem está habituado nas trevas. Esse é um chamado somente para aqueles que têm coragem de viver uma vida na luz e abandonar as trevas. E sabe, se você parar para analisar, eu falei no início sobre tentação e tem uma tentação que é a tentação dos olhos, que é muito complicada, é ou não é? A tentação dos olhos geralmente acontece assim, ela acontece em 4 etapas. Ela acontece com a contemplação, com o desejo, com o planejamento e com a ação. Repito, contemplação, desejo, planejamento e ação. Como é que funciona? Lembra de Davi? Davi, quando contemplou Betseba tomando banho lá do seu terraço, ele devia estar na guerra, não devia estar ali, os soldados, todo mundo guerreando, inclusive o marido de Betseba, a mulher tomando banho. Primeira coisa que ele fez? Contemplação. Segunda coisa, desejo. Terceira coisa, planejamento. Ele planejou. E quarto, ele partiu para a ação.
Então, toda vez que a tentação chegar até você e você está como se fosse numa ilusão de ótica, ou o inimigo te cegando completamente com aquela tentação, calma, não tome uma decisão precipitada, não caia na tentação, porque não acontece de uma hora para outra. Acontece primeiro com a contemplação, depois o desejo, depois você parte para o planejamento e aí sim você cai, você vai para a ação. Então hoje nossa oração tem que ser: Senhor, abre meus olhos. Ou melhor, Senhor, não abre meus olhos não, fecha meus olhos para a tentação. Peraí, pastor, abre os olhos ou fecha meus olhos? E aí? Decide aí, pastor. Na verdade, quem tem que decidir não é você, não sou eu. Essa tem que ser uma decisão de Deus. Permita que Deus controle o seu olhar, a sua vida, aonde quer que você tem visto, o que você tem visto, aonde você tem navegado na internet, o que você tem visto na televisão, o que você tem contemplado. Deixa Deus controlar, para que Ele abra os seus olhos quando for preciso, para que Ele feche os seus olhos, para que você não veja algumas coisas quando for preciso também. Deixa Deus guiar a sua vida, deixa Deus controlar você, deixa Ele tomar as ações, a guia, a rédea da sua vida. Na realidade, nós não podemos confiar mais em nós mesmos. Quando a gente tenta guiar a nossa própria vida do nosso jeito, abrindo os olhos para algumas coisas ou fechando para outras, a gente acaba se dando mal. Hoje o nosso pedido deve ser: Senhor, controla a minha vida, controla os meus olhos. Fecha quando for preciso, abre quando for preciso. Você já ouviu da expressão menina dos olhos? A expressão menina dos olhos vem da expressão pupila, a nossa pupila dos olhos. Já a palavra pupila vem do latim, e pupila no latim vem sendo traduzida para o português como menina, né? Aquela pupila, aquela pequenina, aquela menininha, a pupila, a pequena pupila é a menina. É por isso que tem a expressão a menina dos olhos, é a nossa pupila, é a parte mais sensível dos nossos olhos. A ponto de que se vier uma pedra em sua direção ou qualquer objeto na sua direção, o que a gente faz? A gente fecha os olhos na hora para proteger a menina dos olhos. E sabe o que a Bíblia fala no Salmo 17, verso 8? Que nós, você e eu, nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos o que há de mais sensível para Deus, o que há de mais precioso aos olhos de Deus. E Deus hoje quer te colocar debaixo das asas dele, ele quer te proteger literalmente. Ele quer dizer: meu filho, eu quero te proteger, deixa eu fazer isso, deixa eu guiar a sua vida, deixa eu tomar as rédeas, deixa eu ser o dono da sua vida. A fim, como eu disse antes, de fechar os olhos quando for preciso para algumas coisas e abrir os olhos para outras coisas que são necessárias. Enfim, é isso que você quer, é isso que você deseja, permitir que o Senhor, que tanto te ama, que tem você como algo tão precioso como a menina dos olhos, quer permitir que esse Deus guie a sua vida a partir de hoje, que Ele controle as suas ações, que Ele feche ou abra os seus olhos para o que for necessário. É isso que você deseja? Entregar a sua vida completamente nas mãos de Deus? Se o seu desejo é esse, feche seus olhos e ore comigo agora. Grande Pai, eu oro agora com algumas pessoas que precisam encarecidamente, bom Pai, de que o Senhor comece a guiar a vida dele, a vida dela. Existem pessoas que oram comigo agora que estão totalmente perdidas, que não sabem mais se devem abrir os olhos para algumas coisas ou fechar para outras. Eles não confiam mais em si mesmos. Eu não confio mais em mim mesmo, Pai. Portanto, guia a minha vida, seja o dono. Faz da minha vida o que o Senhor bem quiser. Tome as decisões e as rédeas da minha vida. Abra os meus olhos quando for preciso e feche os meus olhos quando for preciso. Enfim, Pai, a nossa oração é que o Senhor seja o dono da nossa vida. Tome conta, nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa semana e espero te ver no próximo episódio dessa série, a série 5 Sentidos.